Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Duda Falcão, eu sou escritor, sou editor, sou professor de escrita criativa e faço curadoria de eventos literários. Venho aqui no curso Metamorfose para dar um módulo Literatura Fantástica. Espero que vocês curtam essas aulas, nós vamos ter diversas atividades também junto com as aulas teóricas. E esse aqui é o nosso primeiro tópico, um tópico de apresentação. Eu tenho atualmente 5 livros publicados. O primeiro livro é Protetores, foi publicado em 2012, é uma história, um romance de aventureiros em Porto Alegre que caçam criaturas fantásticas como lobisomens, fantasmas, vampiros. Em 2013, eu lancei o meu segundo livro, que se chama Mausoléu, um livro de contos, uma coletânea de contos que trabalha com diversos gêneros da literatura fantástica, horror, fantasia, ficção científica e ainda outros subgêneros, como espada e feitiçaria ou space opera. Eu vou comentar sobre esses subgêneros para vocês ao longo dessas aulas. Às vezes eu já utilizo a questão de trazer os mesmos personagens que eu utilizei no livro Mausoléu, fazendo assim uma continuidade no meu universo ficcional a partir de alguns personagens. Também publiquei em 2015 o livro 13, que é uma composição também que continua trabalhando uma série de contos nessa perspectiva literária, e depois o Comboio de Espectros em 2017, que também é uma continuidade de contos. Agora, em 2019, eu publiquei um outro romance que se chama O Estranho Oeste, de Kane Black Moon. É uma história que se passa no século XIX, nos Estados Unidos, em que o personagem principal ele é um mestiço, ele é um meio índio, um meio homem branco, e ele vai desbravar o Oeste conhecendo totens espirituais e também lidando com criaturas sobrenaturais nesse período tão interessante da história dos Estados Unidos. Esse personagem, é interessante dizer que ele surge lá como uma das primeiras histórias que tem no livro Mausoléu, que eu acabei de falar para vocês. E ele aparece depois no 13, no Comboio de Espectros. E o legal é que eu já pude ir constituindo o universo ficcional desse personagem ao longo de outras publicações. E conforme as pessoas foram me dando um feedback, os leitores gostando dessa história, eu resolvi fazer um livro sobre isso. E a ideia aqui é exatamente essa, que vocês iniciem produzindo contos, produzindo universos ficcionais, criando seus próprios personagens para chegar ao ponto de constituir e escrever os próprios romances de vocês. Uma das coisas muito legais que eu acho de criação de universo ficcional e de personagens é que nós, como escritores, nós podemos escrever histórias que se passem em qualquer época, em qualquer lugar. E a literatura fantástica, ela nos permite fazer essa construção de personagens e de histórias tão interessantes e que, de alguma maneira, vocês vão perceber, agradam tanto o mercado, seja ele literário ou até mesmo o mercado do cinema, das histórias em quadrinhos. Além de ser escritor, eu também costumo palestrar em escolas e organizar eventos literários. Eu trabalhei algum tempo para a Feira do Livro de Porto Alegre, durante 5 anos, fazendo curadoria de eventos literários. E entre esses eventos estava o Tu Frankenstein, que aqui na capital foi um evento muito bem conceituado, que reuniu autores de todo o Brasil e autores internacionais para que viessem fazer bate-papos, né, durante a feira, e também para que escrevessem histórias de terror, histórias policiais durante confinamentos. O que eram esses confinamentos, né? Esses escritores passavam a noite em um lugar escolhido pela Câmara do Livro porto-alegrense, e lá nós escrevíamos histórias. 2 vezes esse evento foi feito na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul e outras 2 vezes no Teatro São Pedro. E geraram 2 livros na época. Foi um evento muito legal de participar. Então, por isso eu já digo para vocês, desde já, que uma das coisas muito legais da gente fazer como sendo escritores é participar desses eventos e criar uma rede social com outros escritores, fortalecendo o nosso papel de escritor, né, dentro da sociedade, dentro desse mercado. Além desse evento aqui em Porto Alegre, eu também organizo e também criei um evento chamado Odisseia de Literatura Fantástica. Nesse ano de 2019 está na sua 6ª edição.
E é um evento também que traz autores de diversas localidades do Brasil para participar de bate-papos, palestras, oficinas, movimentar a cultura local desse gênero literário que a gente gosta tanto e que eu gosto tanto, aprecio e escrevo, que é a literatura fantástica, né? Que vai ser todo o nosso tema durante essas aulas. Nós vamos ter 8 tópicos nesse nosso módulo de literatura fantástica. O primeiro vocês já estão vendo agora, que é uma apresentação. É a minha apresentação, mas também vai ser a de vocês. Eu vou pedir logo em seguida uma atividade para que vocês escrevam. No segundo tópico, nós vamos comentar sobre o fantástico puro, o maravilhoso e o estranho, a partir de Todorov e o seu livro Introdução à Literatura Fantástica, de 1968. No terceiro tópico, eu trato sobre o significado de fantástico visionário e fantástico cotidiano do escritor Ítalo Calvino. No quarto tópico, eu vou falar sobre a pluralidade da fantasia e a criação de universos ficcionais. No quinto tópico, eu vou evocar os mestres da ficção científica Jules Verne e H.G. Wells e vou falar sobre essa vertente literária e suas temáticas que são tão importantes para a literatura fantástica, que é a ficção científica. No sexto tópico, eu vou comentar sobre horror, mas vou comentar também sobre vertentes diferentes do horror. Elas não são sempre as mesmas. Vou falar sobre horror cósmico, sobre horror sobrenatural e sobre o horror realista. No sétimo tópico, eu vou abordar a construção de personagens e eu vou dar foco nos personagens que são os heróis e também nos monstros, que vão ser os antagonistas desses heróis. E para finalizar o oitavo tópico, eu vou falar sobre cruzamentos de gêneros literários. Como funciona a ficção científica com horror, ou como funciona a ficção científica com a fantasia, ou como o horror funciona com a fantasia. Nós temos diversos cruzamentos bem interessantes de obras conhecidas e isso vai nos ajudar bastante a explorar, né, esse terreno da mistura entre os gêneros. Então, preparados para a aventura? Aí vai a primeira dica, vocês não vão usar elas agora, mas já deixem de lado, reservadas para as histórias que vocês vão escrever. Se você for se aventurar em uma história de fantasia, nunca se esqueça de levar a sua espada ou o seu grimório. Se você for se aventurar em uma história de ficção científica, uma space opera, sempre entre em uma nave espacial muito bem equipada e seja diplomata com os alienígenas que você vai encontrar. Agora, se você for em uma casa mal assombrada, sempre leve os artefatos certos para eliminar o seu inimigo. Dito isso, vamos para a primeira atividade da oficina. Escreva em até 6 linhas a sua própria mini-biografia, como se fosse publicá-la na orelha de um livro. O objetivo é contar em poucas palavras um pouco da sua vida para o seu futuro leitor. Dicas: escreva em terceira pessoa, informando seus hobbies, quais as suas influências literárias, gostos pessoais e o que você faz além de escrever. Aguardo pelo exercício. Um grande abraço.